Quantas vezes você já sentiu que estava andando, mas não saía do lugar? Quantas vezes você ajeitou uma parte da sua vida e a outra começou a desmoronar? E quantas vezes você olhou para tudo ao seu redor e pensou, cara, eu acho que tem algo faltando, mas eu não sei o que, mas eu sei que tem. Se isso bateu em você, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre mentalidade, evolução e, é claro, vida real. Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, é claro, compartilha com alguém que precisa entender, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 áreas fundamentais na sua vida. Agora vamos direto ao tema. A verdade é que quase ninguém te conta é que a sua vida é conduzida por 5 áreas fundamentais. Se uma está fraca, todas as outras acabam sofrendo. Se uma está sendo ignorada, todas as outras sentem. E é claro, se uma está em crise, todas as outras entram em desequilíbrio. E é impossível mudar de vida sem olhar para essas 5 áreas. Por isso, justamente no vídeo de hoje você vai conhecer cada uma delas e entender como você pode desenvolver cada uma para que você possa se tornar uma melhor versão de você mesmo ainda hoje. Para que fique mais fácil de você entender e compreender, eu vou esquematizar essas áreas em forma de pirâmide, ok? A primeira área então que nós vamos falar é justamente a área da saúde, física e mental. A saúde é a base tanto para a sua vida quanto da nossa pirâmide. Ela é um motor que te dá energia, clareza, força e disposição. Quando a sua saúde está fraca, tudo complica. Você pensa pior, reage pior, trabalha pior e se relaciona pior. E quando eu falo de saúde, eu estou falando de suas áreas da saúde, a saúde física e a saúde mental. Mas Matheus, o que você quer dizer quando você diz saúde física? Quando eu digo saúde física, eu estou falando sobre o seu corpo funcionando bem, energia para você acordar e produzir, a sua disposição, a alimentação, o seu sono, o movimento que você faz com o seu corpo. Já quando eu estou falando sobre saúde mental, entenda que eu me refiro ao seu controle emocional, a gestão da ansiedade, um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade, a clareza de pensamento, a tomada de decisão, a sua autoestima e, é claro, o seu autoconhecimento. Quando essas 2 áreas da saúde são negligenciadas, você perde poder para que outras áreas da sua vida, que nós vamos ver ainda no vídeo de hoje, possam funcionar. Entenda alguns sinais de que essa área da sua vida está sendo fraca. Cansaço constante, sono ruim, explosões emocionais, falta de foco, irritação sem nenhum motivo, falta de vontade de viver a vida. Se você identificou com um ou mais desses pontos, isso significa que essa área da sua vida precisa ser melhor trabalhada. Por isso eu quero te dar agora algumas dicas práticas de como você pode melhorar a sua saúde física e mental. A primeira delas é durma melhor antes de tentar qualquer outra mudança. O sono é a base da regulação emocional. Sem sono, você perde clareza, energia e equilíbrio. Ou seja, você precisa aprender a dormir bem. Pare de negligenciar uma boa noite de sono e comece a fazer isso e priorizar como uma das suas maiores prioridades do seu dia. A segunda dica que eu tenho para te dar é mexa o corpo pelo menos 20 minutos por dia. Aqui eu não estou falando simplesmente de fazer academia, mas sim de movimento. O corpo destrava a sua mente. Mesmo diante da correria do dia a dia, você precisa encontrar alguns minutos para você se mexer. Pode ser uma atividade física moderada. O mais importante é que você possa se movimentar. Isso faz toda a diferença no seu corpo e na sua saúde. A terceira dica é reduza o que destrói a sua mente. Isso mesmo. Excesso de tela, excesso de problemas dos outros, excesso de comparação ou excesso de estímulo. Talvez você não tenha percebido, mas a sua mente está absorvendo boa parte dos estímulos que você alimenta todo dia. Por isso, a chave é que você possa trabalhar a sua gestão da mente. Sobre esse tema, eu gravei um vídeo sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição, mas também no card aqui em cima. A quarta dica é simplifique a sua rotina emocional. Identifique aquilo que te estressa, o que te drena e aquilo que causa ansiedade em excesso e, é claro, o que te faz mal. E faça pequenas mudanças semanais. Ter um bom controle das suas emoções te fará viver muito mais produtivo em outras áreas da sua vida. Por isso, a chave é começar eliminando e aprendendo a lidar com as emoções prejudiciais.
Agora é a hora de você conhecer a segunda área que você precisa aprender a dominar na sua vida. Eu estou falando, é claro, da área dos relacionamentos. Mas primeiro, se você está gostando desse vídeo, não esquece, é claro, de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal e também compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que também precisa ouvir isso hoje, tá bom? Como eu disse, a segunda área é a área dos relacionamentos. Quando eu digo relacionamentos, eu me refiro à família, ao amor e aos relacionamentos sociais. Relacionamentos são o maior combustível da vida adulta e você já deve ter percebido. E também o maior ladrão de energia quando essa área está sendo desequilibrada, não é mesmo? Se você está bem, mas vive com brigas, rejeição, solidão ou tensão, a sua evolução acaba travando. Por isso você precisa entender uma única coisa. Relacionamentos saudáveis são caracterizados por troca, crescimento mútuo, apoio incondicional, segurança emocional, uma boa comunicação e, é claro, limites. Tá, Matheus, mas por que essa área é tão sensível? Porque ninguém floresce emocionalmente em um terreno tóxico, não é mesmo? E provavelmente você já deve ter percebido isso. Relacionamentos podem te multiplicar ou te destruir. E é por isso que você precisa estar atento aos sinais que essa área está fraca na sua vida. Alguns sinais são, por exemplo, a sensação de estar sempre dando mais do que recebendo, conflitos constantes, a falta de conexão, dependência emocional, solidão emocional, falta de apoio. Tudo isso rouba a sua energia e te impede de crescer. Por isso aqui vão algumas dicas práticas para você melhorar essa área da sua vida. A primeira é: aprenda a comunicar o que você sente sem atacar. Fale de você e não do outro. Eu sinto, eu preciso. Você precisa aprender a se comunicar de forma assertiva com as pessoas que estão ao seu redor. A segunda dica é: crie limites saudáveis. Dizer não é proteger a sua sanidade. A maioria de nós tem um bloqueio natural com isso, mas a verdade é: a dificuldade de dizer não nos custa caro. E esse medo nos aprisiona em relações que já acabaram, em empregos que nos adoecem, em rotinas que nos esvaziam. Por isso você precisa aprender a dizer não na sua vida. Sobre esse assunto eu fiz um vídeo inteiro somente sobre essa temática. Para você assistir, é claro, é só clicar no card aqui em cima. A terceira dica é: pare de tentar consertar as pessoas. Foque em quem quer caminhar com você. Um dos nossos maiores problemas é tentar de todas as formas consertar as pessoas, não é mesmo? A verdade é que dificilmente nós vamos consertar ou mudar as pessoas, principalmente se essa pessoa é um adulto. Foque em andar com pessoas que compartilham da mesma visão que você e aprenda, é claro, a relevar as diferenças. A quarta dica é: cuide da sua relação consigo mesmo. A autoestima baixa cria padrões ruins de relacionamento. Por isso, você precisa primeiramente aprender a se amar. Não coloque a sua expectativa de ser amado em outras pessoas antes mesmo de você aprender a olhar para você e te aceitar do jeito que você realmente é. E aqui vai um alerta, tá? Esteja satisfeito com quem você é, mas busque sempre melhorar e evoluir. E uma das áreas que você precisa buscar evoluir é justamente a terceira área. Eu estou falando, é claro, da área financeira. O seu trabalho, carreira, prosperidade e estabilidade. Essa é uma área que mexe com o emocional mais do que qualquer outra. Problemas financeiros afetam muito o seu humor, o seu sono, a sua autoestima, os seus relacionamentos, mas também a sua liberdade, as suas decisões. A maioria das pessoas tem muitos e muitos problemas envolvendo essa área, não é mesmo? E o problema é que elas acham que tendo mais dinheiro, os problemas acabam. Mas isso é uma mentira. Aqui não estamos falando apenas de dinheiro, tá? Que isso fique muito claro. Não é apenas sobre você ser rico, é sobre não viver com medo. É um medo constante que a falta dele gera. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir sustentar a sua família, medo de você perder o seu emprego, o medo de ficar doente e não ter como resolver, medo de depender dos outros, medo de ter uma emergência e não reserva, medo de envelhecer sem segurança, o medo de arriscar porque o dinheiro está apertado, medo de mudar de vida porque não há margem para errar. Esse medo corrói a sua paz mental, limita as suas decisões, é claro, afeta todas as outras áreas. Quando você está inseguro financeiramente, você acaba pensando pior, dormindo pior, você toma decisões por desespero e não por estratégia, aceita coisas que você não deveria aceitar, perde oportunidades incríveis,
vive em alerta máximo o tempo inteiro, você sente vergonha, você sente culpa, você acaba se diminuindo, se anulando e isso vira um ciclo emocional muito perigoso na sua vida. No fundo, a estabilidade financeira é sobre liberdade emocional. É sobre poder viver sem você ter medo. O medo de você ficar sem dinheiro, o medo de não ter como resolver um problema, o medo de depender de alguém, o medo de ser pego de surpresa, de não conseguir sustentar os seus sonhos, de ter que sobreviver ao invés de viver. Por isso, você precisa olhar para essas áreas que compõem a sua área financeira, como por exemplo o seu trabalho, a área da sua carreira, a sua renda mensal, a sua organização financeira, o seu planejamento, as oportunidades que envolvem essa área, a estabilidade, a sua visão do futuro e se perguntar se realmente existe uma ou mais áreas que precisam ser resolvidas, que precisa desenvolver para que você possa acabar progredindo. Existem alguns sinais muito claros de que a nossa área financeira precisa de ajustes. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Viver no limite todo mês, endividamento, a falta de clareza sobre o seu futuro, estresse toda vez que você lida com dinheiro, trabalhar no automático, falta de propósito profissional. Mas fique tranquilo porque todas as áreas nós podemos desenvolver. Eu vou te dar então algumas dicas de como você pode melhorar a área financeira na sua vida. A primeira delas é: entenda para onde o seu dinheiro está indo. Sem clareza não existe controle. Você precisa aprender a controlar para onde o seu dinheiro está indo. Existem pessoas impulsivas que elas gastam todo o dinheiro que elas recebem do salário e mais um pouco, não é mesmo? E talvez você seja essa pessoa. O primeiro passo então é aprender a rastrear esses gastos que consomem todo o seu capital. E depois disso, é claro, se organizar financeiramente. A segunda dica é: desenvolva habilidades que aumentem a sua renda. Marketing, vendas, finanças, comunicação e, é claro, estratégia. A verdade é que a maioria das pessoas não está contente com o salário que elas recebem, né? Uma ótima maneira de multiplicar os seus ganhos é ter uma renda extra. É desenvolver habilidades que possam, é claro, te gerar um capital extra. E aqui agora eu vou te dar uma dica muito importante. Quanto mais problemas essa sua habilidade resolver, maiores são as chances de você ter ganhos maiores. O mundo paga muito bem para quem resolve problemas. A terceira dica é: crie uma reserva mínima. Mesmo que ela seja pequena, ela te traz segurança emocional. Você vai estar preparado para situações que saírem fora do seu controle e isso te traz um descanso mental muito importante. Comece pequeno, guardando um pouco todo mês até que forme um capital suficiente para que você possa bancar eventuais problemas financeiros que possam acontecer. A quarta dica é: trabalhe com propósito, não apenas por obrigação. O propósito, ele gera constância e a constância acaba gerando resultado. A verdade é que se você não tiver propósito naquilo que você faz, tudo vai ser em vão. O propósito é o propulsor que te alavanca rumo aos seus objetivos. Seja eles mais dinheiro, uma promoção no trabalho, conquistar coisas ou ter coisas. Dito isso, chegamos na quarta área da nossa pirâmide. Eu estou falando sobre a mentalidade, ou seja, suas crenças, visão e identidade. Essa é a área que controla todas as outras que eu citei anteriormente. E você vai entender o porquê. A sua mentalidade, por exemplo, define o que você aceita, o que você tolera, o que você busca, o que você acredita ser capaz, como você reage, como você enxerga as dificuldades, e esse é o seu software interno. E se esse software está quebrado, o sistema inteiro acaba travando. Eu vou te dar alguns sinais claros de como essa área pode estar fraca na sua vida. Autossabotagem, procrastinação crônica, falta de disciplina, falta de confiança, pensamentos negativos repetitivos, o medo constante, ciclos que acabam se repetindo. Tudo isso acaba te auto-sabotando e impedindo que você possa ter progresso e um desenvolvimento em muitas áreas da sua vida. Se você gosta de assuntos assim, quer progredir no seu desenvolvimento pessoal, aqui no canal a gente tem muitos vídeos que eu gravei sobre o assunto. Inclusive, se você quiser acelerar o seu desenvolvimento, compreendendo e aprendendo como a mente pode te fazer travar ou potencializar o seu desenvolvimento, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Por apenas R$19,90 você pode ter acesso ao guia As Chaves Mentais que Mudam Tudo na Sua Vida. Um material completo para te ajudar a compreender as 7 chaves mentais que têm o poder de te transformar em uma pessoa muito mais produtiva. O link está aqui
na descrição. Dito isso, vamos então entender como nós podemos melhorar a nossa área financeira. A primeira dica é: questione as suas crenças limitantes. Isso é verdade ou é só um medo? Todo mundo tem crenças limitantes e você precisa aprender a reconhecê-las e questioná-las. A maioria delas é um medo disfarçado tentando te pausar. A segunda dica é: comece pequeno e aumente gradualmente. A disciplina nasce da progressão e não do salto. Começar, mesmo que pequeno, é muito melhor do que não começar. 1 é melhor do que 0. Por isso, comece e procure melhorar dia após dia. A terceira dica é: consuma conteúdos que elevem a sua visão. Livros, vídeos, conversas, mentorias e, é claro, cursos. Tudo isso eleva o seu nível de conhecimento e quando você transforma conhecimento em ação, isso traz um retorno, seja ele qual for na sua vida. A dica é sempre buscar melhorar e se tornar um especialista na sua área. A quarta dica é: reescreva a sua identidade. Pare de dizer eu sou assim, eu nunca consigo ou eu simplesmente sou azarado, né? Em outras palavras, pare com aquela famosa síndrome de Gabriela do eu nasci assim, eu cresci assim. Você precisa parar de dar desculpas. Identidade cria destino. Por isso, reconheça sua verdadeira identidade. Aprenda quem você realmente é e para que você foi criado. E se você tem alguma dúvida sobre isso, é só assistir, é claro, o vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, onde eu falo sobre identidade. E chegamos finalmente na nossa última área, o topo da nossa pirâmide, a área mais importante. Eu estou falando, é claro, sobre a área da espiritualidade, ou seja, o seu propósito, valores e sentido. A espiritualidade é a área que sustenta tudo por dentro. É aquilo que te conecta com algo maior do que você, que dá direção quando a mente está confusa e que traz paz quando a vida está pesada. Aqui, espiritualidade não é simplesmente energia, tá? Nem apenas uma meditação para você acalmar a sua mente. É sobre fé, sobre princípios, valores, sobre você ter propósito e sobre entender que existe um caminho acima do seu próprio entendimento. É sobre você saber que não está carregando tudo sozinho. Espiritualidade é a área que te mantém inteiro quando o resto tenta te quebrar. É aquilo que te dá paz em meio ao caos, direção na dúvida e força quando você não tem mais força. É a parte da vida que te lembra que existe um propósito maior e que você, é claro, nunca esteve completamente sozinho. Na prática, a espiritualidade é ter momentos de silêncio, reflexão e meditação na palavra, é você buscar a direção além da sua própria lógica, é você fortalecer os seus valores, cuidar da alma tanto quanto do corpo, praticar fé, esperança e entrega, é você desenvolver um senso e propósito maior, é estar conectado a algo que te guia e te fortalece. Espiritualidade é estar conectado com o Criador. Não preciso falar, mas quem vive sabe. É dessa área que vem aquela força que aparece nos piores momentos da vida. Quando você achava que não ia aguentar e mesmo assim você aguentou, não é mesmo? E por que essa área é tão importante, Mateus? Porque quando essa área está fraca na sua vida, você perde o sentido do que você faz, você vive cansado por dentro, toma decisões apenas pelo impulso e pelo medo, busca soluções eternas para vazios internos, carrega um peso emocional desnecessário, você tenta controlar tudo ao invés de confiar no processo. Só que ao mesmo tempo, quando essa área está forte, você fica mais centrado, você ganha clareza e propósito, você sente mais paz, aquela paz que excede todo entendimento, toma decisões mais sábias, carrega menos ansiedade, entende que cada fase tem um propósito. A espiritualidade equilibra o que a vida tenta desalinhar. Por isso, aqui vão alguns sinais de que essa área está enfraquecida e que você precisa focar cada vez mais nessa área da sua vida. Alguns sinais claros são, por exemplo, a falta de paz, mesmo quando tudo está bem, a sensação de vazio, a perda de propósito, dificuldade de lidar com as frustrações, a necessidade de controle absoluto, ansiedade acima do normal, dificuldade de confiar no processo da vida. Quando a alma desorganiza, o resto desencaixa. Aqui então vão algumas dicas práticas para que você possa melhorar essa área da sua vida. A primeira dica é: reserve um tempo de silêncio diário, não apenas para pensar, mas para ouvir, para você se conectar com o Criador. O silêncio revela aquilo que a correria está escondendo. A segunda dica é: leia algo que fortaleça os seus valores e a sua fé. Pode ser um salmo,
um provérbio ou de repente um trecho inspirador. Alimente a alma antes de alimentar as suas preocupações. Quando você conhece a palavra, você é transformado com ela. A terceira dica é pratique entrega. Nem tudo depende de você. Respire, solte, confie no processo. Muitas vezes parar de lutar contra o vento é o que vai te salvar. Às vezes a sua função será simplesmente confiar no tempo de Deus. A quarta dica é cultive gratidão intencional. A gratidão não muda a situação, mas ela muda a perspectiva. E a perspectiva muda tudo. Quando você aprende a desenvolver um coração grato, isso muda a forma como você enxerga cada etapa da sua vida. A verdade é que a mudança verdadeira acontece quando você olha para todas essas áreas que eu citei. Mudar a sua vida não é mudar tudo de uma vez, é mudar aquilo que está te segurando agora. É olhar com honestidade e se perguntar: qual dessas áreas está mais fraca? Porque é ela que está roubando a sua energia, é ela que está te travando e é ela que está desequilibrando o resto. A sua vida muda quando você decide reconstruir o que está caído, fortalecer o que está fraco e, é claro, equilibrar aquilo que está bagunçado. A mudança começa assim, pequena, consciente e consistente. Esse é o caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, comenta qual área você precisa fortalecer e, é claro, compartilha com alguém que está precisando de direção. Muito obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.